Olá pessoal, sou o professor Fabiano e nós vamos iniciar mais uma aula aqui falando sobre média aritmética simples. Depois falaremos sobre a ponderada e a geométrica, tá bom? Bom, então vamos aqui na média aritmética simples. Lembrando que é assunto também do ensino fundamental e é também assunto do ensino médio, tá bom? Então este vídeo, esta aula vai servir para os dois campos. Então vamos lá. Bom, vamos entender a nomenclatura da média aritmética simples. Então nós temos aqui, ó, a soma de termos. Então tenho aqui, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 até a N, que é o meu último termo que eu tenho ali para estar somando. Isso será dividido pela quantidade de termos. Então perceba que você tem aí. Então vamos lá, se você está somando até o AN, então esse aqui é o seu último termo. Então você vai dividir pela quantidade de termos que você está somando. Isso é média aritmética simples, tá bom? Então, os alunos se deparam com uma nomenclatura como essa e acabam se assustando. Mas isso aqui nada mais é do que uma escrita reduzida do que a gente acabou de falar, tá? Então, esse símbolo aqui, que parece um E, é um símbolo de somatório. Então, ele está dizendo que você está somando o termos AI, onde quem é este I? O I inicia com 1, então você tem lá o primeiro termo e vai até o N, que é o último termo. Então ele inicia com 1, primeiro termo, e vai até o N, que é o último termo. Então é isso que está significando essa parte no numerador. É o somatório de termos AI, onde I vai de 1 até N. Isso será dividido por N. Quem é o N? É a quantidade de termos que você está somando. Tá bom? Eu costumo dar exemplos para os alunos a utilização de notas, porque os alunos eles são muito preocupados qual será a nota do meu bimestre, qual será a minha média, né? Então a maioria aí das médias, a média que está sendo trabalhada, normalmente as médias trabalhadas nas escolas é a média aritmética simples, tá bom? Então olha lá, vamos supor que nós temos aqui, né, três ferramentas de avaliação. Então, o aluno tirou 6 na primeira, 7 na segunda e 5 na terceira. Então, olha lá, A1, A2, A3. Quem é o 5? É o meu A3, é o AN, é o meu último termo. Então, eu vou somar todos e vou dividir pela quantidade de termos que eu estou somando. Quantos termos eu estou somando? Estou somando 3 termos. Então, eu vou dividir por 3. Resolvendo, então. Quem é 6 mais 7 mais 5? Vai dar quanto? 18. Dividido por 3. 18 dividido por 3. Então, você tem que é 6. Então, o aluno, né? O nosso aluno aqui, ele teria média 6 no final, tá bom? Então, esse é só um exemplozinho de uma média aritmética simples. É claro que tem outros exemplos de contextualização, onde precisa uma boa leitura, uma boa interpretação, para você verificar que, de fato, você vai calcular a média aritmética simples. Tudo bem? Bom, continuando nossa aula, então, sobre média. Agora nós vamos falar sobre média aritmética ponderada, só fazendo uma observação, né? Quando se fala média aritmética, subentende-se que você está relacionando média aritmética a simples, tá bom? Então, sempre quando for média aritmética ponderada, então fale que é ponderada para sabermos o que está acontecendo, tá bom? Mas vamos ver a definição, então, de média aritmética ponderada. Então, nós temos isso aqui, ó. Média ponderada é igual a P1 vezes A1 mais P2 vezes A2 mais PN vezes AN. Então perceba que é muito parecido com a média aritmética simples, mas acrescentou um termo aqui, um elemento a mais. Quem é?
É o P1, P2, PN, assim por diante. Quem é esses P's? A gente chama na média aritmética ponderada de peso. Então, o que seriam esses pesos? Tá? Esse peso ele pode ser relacionado muito com a frequência do que aquilo está acontecendo. Então, a média aritmética simples, o nome já mesmo está dizendo que é uma situação simples que você tem para cálculo, igual nós fizemos na média de uma nota de um determinado bimestre. Tá? Então, a gente utilizou ali um cálculo muito simples. Então, a média aritmética ponderada é quando você vai utilizar quando você tem muitos dados, você tem muita frequência, você tem muita ocorrência de um determinado dado. Então, você vai utilizar a média aritmética ponderada, tá bom? Então, olha lá. Então, esses pesos, isso vai estar se referindo o quanto aquilo está se repetindo, o quanto aquilo está ocorrendo. É a frequência de determinado valor, determinado cálculo que você está fazendo ali, tá? Então, vamos lá. Então, peso 1 vai multiplicar a 1, mais o peso 2, multiplica a 2, mais assim por diante até o último termo que você está somando. Então, essa nomenclatura também quer dizer a mesma coisa, tá? Do que a gente falou anteriormente lá em a média aritmética simples. Então, o que está dizendo aqui, ó? Vai ser o somatório dos pesos multiplicado com os termos aí, onde I começa no 1, então tem o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, até o N. O peso N e o AN, que é o termo N, tá bom? Tudo isso será dividido pela soma dos pesos. Então, P1 mais P2 mais P3 mais P4 até o PN, que é o seu último termo. De novo, somatório. Somatório de todos os pesos, onde os pesos vai de 1 até N. Ou seja, peso 1, peso 2, peso 3, peso 4, até o último peso. Tá bom? Então, lá. Para exemplificar essa ideia de média aritmética ponderada, eu vou utilizar um exercício que já está aí na sua apostila, que você vai fazer lá nos exercícios, tá bom? Então, eu vou colocar aí para você na tela o enunciado, para que você possa fazer uma boa leitura e uma interpretação. Eu não vou ficar lendo, senão a gente vai levar mais tempo aqui com o nosso exercício. Então, ele dizia lá, é o mesmo cálculo de nota, só que a escola ela adota pesos, tá? Então, para o primeiro bimestre você tem um peso, para o segundo bimestre tem outro peso e assim por diante. Que pesos são esses? Então, olha lá, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, no primeiro bimestre, a nota que você tirou lá tem peso 1. A nota que você tirou no segundo bimestre tem peso 2. No terceiro bimestre tem peso 3. E no quarto bimestre vai ter peso 4. Então, você percebe que isso aqui é uma multiplicação. Então, está fazendo com que a sua nota seja maior, seja uma ocorrência maior. Então, você percebe que, é claro, basta você ter uma ideia aqui, né, ó, que a sua última nota, da nota do quarto bimestre, será mais valorizada. Então, quanto maior for a sua nota, né, você vai multiplicar por 4. Mas também, se for ao contrário, se você tirar uma nota menor, é claro que você vai ser bem prejudicado, tá bom? Então, tomar cuidado com essa análise. Então, o 1, o 2, o 3 e o 4 é o peso da minha nota tirada em cada bimestre. E esses valores aqui são as notas que eu tirei em cada bimestre. Primeiro bimestre eu tirei 6, no segundo eu tirei 8, no terceiro eu tirei 5 e no último bimestre eu tirei 7,5, tá bom? E tudo isso aqui será dividido pela soma dos pesos. Então será dividido por 1, mais 2, mais 3, mais 4, que é a soma dos pesos. Bom, vamos resolver aqui, né? 1 vezes o 6, então você tem que é 6. 2 vezes o 8, você tem aqui 16. 3 vezes 5, você tem aqui que é o 15. E 4 vezes o 7,5,
Isso vai dar 30. Perfeito? Então vamos calcular aí, ó. 15 mais o 16, 31. 31 mais o 30, 61. Mais o 6, 67. Então 67 dividido por quanto? 1 mais 2, 3. Mais 3, 6. Mais 4, 10. Então 67 dividido por 10, você tem 6,7. Então, qual vai ser a sua nota final, né? Sua nota final vai ser 6,7. Tudo bem? Sua média final. Tá bom? Então, a média ponderada vai ser 6,7. Tudo bem? Bom, agora nós vamos falar sobre média geométrica. Definição da média geométrica. O que diz a média geométrica? Que a média geométrica vai ser a raiz enésima do produto dos fatores. Então, vai ser A1 vezes A2, vezes A3, A4, A5, até o último fator, que é o AN, tá bom? Então, perceba, ó, N, N. Então, o seu último termo vai ser o índice da sua raiz, tá bom? Vai ser o índice da sua raiz. Então, você tem que verificar quantos fatores você está multiplicando. Ah, eu estou multiplicando 5 fatores. Então, você tem o índice aqui igual a 5. Tá bom? Então, lá, nomenclatura, que aparece aí na apostila para vocês. Então, essa simbologia está dizendo exatamente a definição que a gente falou ali, tá? Então, esse símbolo está dizendo que você vai fazer o produto dos fatores AI, onde o I vai de 1 até N, até o último termo, até o último fator. Tá bom? Vamos fazer um exemplo para a gente entender essa ideia. Então, esse exemplo também vai estar na apostila de vocês vão estar resolvendo esse exercício. Então, nós temos aqui, ó, quero saber a média geométrica entre menos 8, 2 e 4. Então, a média geométrica vai ser a raiz de quem? De menos 8 vezes o 2 vezes o 4. Só que olha lá, quantos fatores você tem? Eu tenho 3 fatores. Então vai ser a raiz cúbica do produto desses fatores. Tá bom? Então vamos resolver. A média geométrica vai ser igual a raiz cúbica de quem? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 8, 64. Quantos sinais negativos você tem? 1. 1 é ímpar. Então, nesse produto, o seu resultado será negativo. Existe a raiz cúbica de menos 64? Claro que existe. Quem é a raiz cúbica de menos 64? Você vai ter a resposta que é menos 4. Então, percebam, o índice é ímpar. Se o índice é ímpar, você tem resultados tanto positivo quanto negativo. Agora, se o seu índice for par, essa definição aqui, ó, se n for par, por essa definição, isso deve ser o quê? Maior ou igual a 0. Tudo bem? Porque dentro do campo dos reais, nós não vamos conseguir resolver uma raiz de índice par de um número negativo. Tá bom? Então, se o índice for par, essa definição, o produto deve ser sempre maior ou igual a 0. Vamos lá, mais uma média. Agora nós vamos falar sobre média harmônica. Qual é a definição de média harmônica? A média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos. Tudo bem? Ficou um pouquinho confuso, mas não é tão difícil assim, tá? Então é só você ter o conceito do inverso de um número. Qual é o inverso de 3? 1 sobre 3. Qual é o inverso de 5? 1 sobre 5. Tá? Então por isso que eu estou fazendo aqui, ó, 1 dividido por
1 sobre A1 mais 1 sobre A2 mais até 1 sobre AN. Então, esse A1, A2 até o AN são aqueles termos que vocês já estavam acostumados, que a gente já conversou. Então, qual é o inverso de A1? É 1 sobre A1. Qual é o inverso de A2? É 1 sobre A2. Então, você está fazendo aqui, ó, a soma dos inversos do número que você tem, tá bom? Dividido por N, porque eu estou calculando aqui uma média aritmética dos inversos, tá? Então, por isso que eu disse, o que é a média harmônica? Média harmônica é o inverso da média aritmética dos inversos, tudo bem? E na nomenclatura, também pode ser descrito dessa maneira. Então, é 1 dividido, de novo, pela somatória dos inversos. Então, somatório dos inversos, onde o I vai do 1 até o N, até o último termo que você vai estar somando. Tudo isso dividido pela quantidade de termos que você está somando, tá bom? Então, essa é a nomenclatura da média harmônica. Vamos fazer um exemplo para ficar um pouquinho mais claro essa ideia. Então, eu quero saber qual é a média harmônica entre 12 e o 36. Então, nós vamos fazer a mesma ideia. Então, a média harmônica é igual a 1 sobre a média aritmética dos inversos. O inverso de 12 é 1 sobre 12, mais o inverso de 36, 1 sobre 36. E isso é sendo dividido, quantos termos eu estou somando? São 2. Então, dividido por 2. E é claro, então aqui nós temos 1. Então, de novo, é o inverso da média aritmética dos inversos. Tá bom? Isso vai ser igual. Bom, vou dar uma dica aqui para a gente facilitar um pouquinho o nosso cálculo. Percebe que você tem uma divisão entre frações. Como é que resolve? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, basta você fazer o quê? Ó, pega o numerador e multiplica com o denominador que você tem aqui. Ó. Quanto que vai dar? 1 vezes 2, 2. Então, você já coloca aqui, ó, como numerador. E aí, você só vai resolver a soma dessas frações. Então, você tem aqui, ó, 1 sobre 12 avos mais 1 36 avos. Vamos ter que fazer o quê? O MMC. Quem é o MMC entre 12 e 36? É o 36. Aí você faz a ideia. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 36 dividido por 12, 3. Vezes 1, 3. 36 dividido por 36, 1. Vezes 1, 1. Tá vendo, ó? Não preciso colocar esse denominador, eu já resolvi. Eu já conservei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda, fazendo aquela ideia, ó. 1 vezes 2, já coloquei o 2 aqui e eu só resolvo as frações. Então, como que ficou aqui pra gente? 2 dividido por quem? 3 mais 1, 4. 4 sobre 36. De novo, divisão de frações. Conserva a primeira. Vamos ver se eu acho um espacinho aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo. Conserva a primeira. Quem é? O 2. Multiplica pelo inverso da segunda. Então, é 36 sobre o 4. Opa! Ficou fácil o cálculo agora, né? Quem é 36 dividido por 4? Não é 9? Então, é 2 vezes o 9. 2 vezes 9, 18. Então, a média harmônica entre 12 e 36 é 18. Professor, quando é que eu vou usar a média harmônica? A média harmônica ela vai estar sempre relacionada com grandezas inversamente proporcionais. Então, quando você tiver que calcular uma média, onde você está relacionando grandezas inversamente proporcionais, então você vai utilizar a média harmônica. Tudo bem? A gente termina por aqui a questão de média.
bons estudos e até a próxima!